Vendo aqui. Pronto. Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo na quinta-feira, agora para a segunda parte da aula. Eu, na aula passada, me enrolei um pouco, me atrasei um pouquinho, não consegui manejar o tempo direito e não consegui passar tudo que eu tinha planejado para aquela aula. Então, na aula de hoje vai ser um pouquinho mais corrido para dar conta de passar tudo que era finalizar a aula passada e começar e terminar hoje a segunda parte da aula. Então, se vocês forem ver, eu atualizei os slides que estão no Moodle aqui na parte da aula de matemática. Então, essa aula 6 aqui está todos os slides com as duas aulas completas. E eu vou começar da onde eu tinha terminado, que era tinha começado a introduzir o que era o Teorema de Thales. Então, como eu tinha falado na aula passada, vocês estão vendo certinho aí? O Alan pode me confirmar se está tudo certo? Tá certinho, aham. Tá. Então, o Teorema de Thales era como eu tinha falado, né, o teorema, ele é uma regra que ela foi testada e ela funciona para todas as vezes que as regras forem para essas regras, né? Então, o Teorema de Thales diz que se duas retas são transversais, há um feixe de retas paralelas. Então, feixe de retas paralelas é esses R, S e T. Feixe quer dizer um conjunto, né? E retas paralelas. Então, se a gente vê nesse exemplo aqui, tem o R, o S e o T. Esse feixe de retas paralelas, então, essa parte aqui, né? Então, a razão entre as medidas de dois segmentos quaisquer, a razão entre as medidas de dois segmentos qualquer. Então, razão é a divisão, né? Das medidas de dois segmentos qualquer. Esses dois segmentos são representados aqui pelas partes da reta U e pelas partes da reta V. Lembrando que, que os segmentos são retas com começo e final. Então, o segmento aqui não é a reta V, o segmento é a parte da reta V de B a D, ou de D a F, ou de B a F. Qualquer parte desse segmento. Então, vamos lá. Segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes da outra. Então, como eu tinha falado, existe uma proporcionalidade entre essas retas aqui que transforma numa igualdade. Então, vamos supor que eu não saiba o tamanho dessa reta aqui, desse segmento, na verdade, né? Entre B e D, que é esse valor aqui. Então, eu coloco um X aqui que eu não sei, e daí eu monto a equação com essa regra da proporcionalidade. Então, se de B a D dividido por B a F, no outro lado tem que ser igual à mesma proporção do outro lado. Então, eu peguei primeiro esse traçado aqui, então eu vou pegar aqui, né? Então, será de A a C dividido por A a E. Se eu tenho esse valor aqui e esse valor aqui e esse valor aqui, então eu vou ter, tipo, uma incógnita, daí eu resolvo aqui para frente. Mas também, essa proporção, ela também acontece para a soma dos segmentos. Vamos olhar aqui, então, ó. Nesse caso, nesse exemplo, o x, o y e z, eles não estão representando os pontos, eles já estão representando o segmento. Então, se a gente fosse comparar, esse x seria de A a C, né? Meio que tá inclinado para o lado errado, para o outro lado, mas não importa. Então, esse segmento x mais esse segmento y, dividido por segmento y mais o z, ele é igual o segmento respectivos do outro lado, né? Então, seria o K mais o L dividido pelo L mais o M. Isso daqui é uma igualdade. O valor que aparece desse lado tem que aparecer nesse lado. Então, por causa disso, a gente consegue achar os valores de cada lugar correspondente, dependendo do que tu precisa.
Lembrando que as retas que são no corte da transversal, o A e o B, eles podem estar em qualquer direção, qualquer inclinação com relação a essas paralelas aqui. A única parte que necessário, que precisa mesmo, é que essas retas aqui estejam em paralelo, exatamente paralelo. Não pode estar com nenhuma inclinação. A gente tinha o exercício na apostila lá para fazer, só que como esse é conteúdo da aula passada, então eu vou deixar, tá resolvido lá na apostila. Se vocês acompanharem o texto, vocês conseguem entender o que está acontecendo lá. Caso não entendam, pode me mandar mensagem, depois eu vou disponibilizar o meu e-mail, o meu WhatsApp também para vocês poderem me perguntar. E também temos as monitorias para tirar algumas dúvidas. Mas eu vou dar uma corridinha só para dar tempo. Então, o conteúdo seguinte é o Teorema de Pitágoras. Esse é um dos teoremas mais famosos da matemática inteira. Eu acho que um dos mais conhecidos. Então, o Teorema de Pitágoras relaciona a hipotenusa, que é esse lado maior do triângulo, né? A parte A, né? Com o triângulo de um triângulo retângulo. Lembrando que para a gente usar essa equação do Teorema de Pitágoras, tem que ser um triângulo retângulo, com os seus catetos B e C, na seguinte forma, né? A ao quadrado, então a hipotenusa ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vocês, eu acho que estão cansados de ver isso, né? Que é muito comum a gente usar em todas as partes da matemática, seja para física, para geografia, fazer mapas, coisas assim. Isso aqui é usado bastante também. Então, vou explicar o que eu acho que eles não explicam na escola, que é um macete que eu aprendi quando eu fiz um cursinho para vestibular também, que eles não me ensinaram no ensino médio, que é a proporcionalidade do triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico é esse triângulo reto aqui, né? Triângulo retângulo, na verdade, né? O nome. Que ele tem os catetos 3, 4 e a hipotenusa 5. Então é uma sequência, né? 3, 4 e 5. E qualquer múltiplo desses números aqui também vira um triângulo pitagórico, só que de outro tamanho, né? Vou exemplificar melhor aqui, riscando aqui um pouquinho. Então, vamos lá. A gente tem aqui que esse é o triângulo pitagórico 3, 4 e 5, né? Se a gente fosse resolver ele na mão, a gente teria que a hipotenusa é esse, que é 5 ao quadrado, é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso daqui vai dar 25, isso aqui vai dar 9, isso aqui vai dar 16. E essa igualdade, então, é verdadeira, certo? Só que a gente também consegue reproduzir para esse lado aqui. A gente consegue ver que esse valor 10 aqui é igual a 5 vezes 2. Esse valor de 8 aqui, ele é 4 vezes 2. Então, a gente sabe que esse é um triângulo pitagórico, né? A gente consegue encontrar que esse daqui, essa parte aqui vai ser 3 vezes 2. Então, esse valor de x aqui, que seria uma incógnita numa questão, é o valor 6. 6, 8 e 10. Da mesma forma para cá. Isso aqui é 12. 12 é o quê? É 3 vezes 4. 20 é 5 vezes 4. Então, aqui seria o valor de 4 vezes 4, que seria 16. É uma relação muito comum que isso agiliza tu fazer as questões na hora do vestibular. Também tu conseguiria fazer pela fórmula, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que daí, por exemplo, nesse ponto aqui, ó,
Então, a gente vai botar 20 ao quadrado, igual a B pode ser qualquer um dos catetos, então botar 12 ao quadrado, mais x ao quadrado, que é o que a gente quer saber. Aí a gente vai resolver tudo isso e daí vai descobrir que aqui é 16. Esse passo aqui, ele funciona para qualquer triângulo retângulo. Esse passo aqui só para triângulo retângulo pitagórico, que ela tem essa proporcionalidade de 3, 4 e 5. Então, esse aqui serve para tudo, mas é um pouco mais demorado. Esse serve para um caso específico, mas é imediato. Tu olha, tu bate o olho, ó, tem essa proporcionalidade aqui, ó, é 3 vezes 4, 4 vezes 4, 5 vezes 4. Então, eu consigo já saber o resultado bem rapidinho. É um macetezinho que ajuda a acelerar bastante. Então, voltando para a aula, né, pelo conteúdo, temos exercícios na apostila também para fazer. Eu tinha sugerido aqui uns exercícios extras se tivesse dado tempo na aula passada para a gente fazer, de Teorema de Tales. Eu só vou explicar mais ou menos como seria o processo para resolver essa questão aqui. Olha só, a gente sabe então que no Teorema de Tales a gente tem a proporcionalidade dessas retas aqui, desses segmentos, né? Então, deixa eu só, vamos dar 2 minutinhos aqui só para resolver. O comecinho para mostrar como resolveria. Então, por exemplo, pode ser preto mesmo. Nessa parte aqui assim, ó, a gente tem só uma incógnita. A gente tem as paralelas, né, que são A, B, C e D, e a gente tem esses outros segmentos aqui que a gente tem os valores determinados para o tamanho deles. Nesse ponto aqui, ó, a gente consegue tirar uma proporcionalidade como uma incógnita só. Então, a gente conseguiria botar x sobre 4 mais... Não, mais não. Desculpa. Tem que ser igual a 3 sobre 2. A gente multiplica cruzado aqui, ficaria 2x igual a 4 vezes 3, 12. X é igual a 12 sobre 2, igual a 6. Então a gente já sabe que esse x é 6. E a gente pode continuar. Aí se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, eu não vou conseguir resolver, porque aqui tem um z e aqui tem um y. Vai ter duas incógnitas. Então a gente pode pegar primeiro aqui, achar o valor de y, e depois que tu tiver o valor de y, daí tu faz aqui, porque daí tu só vai ter o valor de z para descobrir. Então esse que é o processo para usar o teorema de Tales. A gente, da onde tu quiser pegar as referências aqui, tu poderia pegar o 3 e o 4, o x e o y também, se tu quisesse. Ou tu poderia pegar o 9 mais z mais 12 tem que ser igual a x mais... Na verdade, o 9 mais z mais 12 dividido por z teria que ser... Deixa eu aumentar aqui, né? O 9 mais z mais 12 dividido por z é igual a x mais 4 mais y dividido por 4. Tu pode fazer assim. Vai ser muito mais difícil de tu resolver, porque vai ter 3 incógnitas nessa questão, então tu não vai conseguir tirar o valor exato já das incógnitas, tu vai ter que botar uma equação em relação à outra, então é sempre bom ir comendo pela beirada, assim, ó. Por exemplo, como eu fiz, né? Peguei essa beiradinha aqui, encontrei o x, aí peguei essa beiradinha aqui, encontrei o y. Aí depois tu consegue usar as referências aqui dentro com os valores já exatos de x e y. Então agora vou começar o conteúdo que seria para a aula de hoje, começando com polígonos. O que são polígonos, né? O polígono consiste em uma linha poligonal. Não ajuda muito, né? Mas, ó, poligonal é uma série de segmentos de retas conectados. Então, são retas conectadas. São segmentos de retas, na verdade. Então, elas têm um início e um fim. Então, um polígono consiste em uma linha poligonal de no mínimo 3 lados, fechada, onde os segmentos não se cruzam. Muita informação. Mas já
fica mais simples de entender. Os polígonos podem ser classificados de acordo com as medidas dos seus ângulos internos. Então, vamos lá. Um polígono convexo possui, para ser um polígono convexo, ele tem que possuir todos os ângulos internos menores do que 180 graus. Então, eles não podem ser mais do que uma reta, né? E para ele ser côncavo, um polígono côncavo, ele tem que possuir pelo menos um ângulo interno maior do que 180. Então, ou ele é convexo ou ele é côncavo. Então, ou ele tem todos menor que 180, ou se ele não tiver um, ele é côncavo. E daí os convexos se subdividem em mais duas partes aqui, que são os regulares e os não regulares. Os regulares, eles possuem todos os lados e ângulos internos com a mesma medida. E os não regulares, as medidas dos lados e dos ângulos internos não são iguais. Então, se a gente for ver exemplos de polígonos, temos triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, e isso vai infinitamente para frente. E o triângulos, tri vem de 3, então são três lados, quadrilátero 4, penta 5, hexa 6, se tivesse um septágono, não sei, daí é para ir para frente até o infinito. A diagonal de um polígono é muito importante para a gente encontrar referências nos cálculos. Então, diagonal é qualquer segmento que une os vértices não consecutivos do polígono. Se a gente for olhar um triângulo aqui, para frente eu devo ter um exemplo, um triângulo. Então, a diagonal de um triângulo seria onde? Vamos ler de novo. Qualquer segmento que une vértices não consecutivos do polígono. Se a gente fosse botar uma diagonal aqui, não daria, porque esse é um vértice, esse é outro vértice, esse é outro vértice. Se eu olhar esse daqui como referência, a gente só tem vértices consecutivos, né? Então, o C é consecutivo de A e o B também é consecutivo de A. Então, não tem como tu tirar uma diagonal. Já o quadrado ou retângulo, tanto faz, eu tenho vamos pegar o A de novo, né? O D é consecutivo de A e o B também é consecutivo de A, mas o C, ele não é consecutivo de A. Então, se eu traçar uma reta de A a C, vai ser a diagonal do plano. Essa é a diagonal do plano, não. Diagonal do polígono. Então, essa é a definição do que é uma diagonal. Daí, para um polígono de convexo, né, polígono convexo de n lados, o número de diagonais que vai ter, sendo n, né, o tanto de lados, vai ser d igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, um quadrado, a gente sabe que ele tem diagonais, né? O quadrado ele tem 4 lados, então aqui vai ser 4, aqui vai ser 4, então 4 menos 3 vai dar 1, vezes 4 vai ser 4 também, né? E daí 4 vezes 1, daí dividido por 2 vai dar 2. Se a gente for olhar o quadrado, temos uma diagonal aqui, ó, de A e C e de D e B. Então, essa é a equação para encontrar o número de diagonais. Se a gente tivesse um polígono com 200 lados, era só botar 200 aqui e fazer essa continha, tu teria um número de diagonais. E também tem essa propriedade aqui da soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono é 180 graus vezes o número de lados dividido por 2. Se a gente pegar, então, o quadrado, a gente tem a soma dos ângulos internos. Então, peraí, vai ser 180 vezes o número de lados são 4, menos 2. Então, 4 menos 2 dá 2, 2 vezes 180 dá 360. E se a gente ver aqui, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90 e aqui é 90. Então, 90 mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360. Então, também confere. Então, vamos continuar. Deixa eu só conferir se tem alguma pergunta. Não, por enquanto, então vamos continuar.
Os triângulos podem ser classificados com relação às medidas dos seus lados. Então, a gente vai agora passar só para os triângulos, só polígonos de 3 lados. Eles podem ser divididos de três formas, né, com relação à medida dos seus lados. Escaleno. Triângulo escaleno, todos os lados do triângulo possuem medidas diferentes. Isso aqui é comum de saber. O isósceles, dois lados do triângulo possuem a mesma medida. E o equilátero, todos os lados do triângulo possuem a mesma medida. Isso aqui é basicamente decoreba para saber esse nome aqui, porque eu não. Equilátero é fácil, né? Que equi é igual, láteros é lados, então lados iguais. Isósceles eu não consigo tirar do grego aqui, da forma que foi escrita a palavra, mas só saber, para saber, o escaleno é todos diferentes, isósceles dois iguais e o equilátero os três são iguais. E com relação às medidas dos ângulos internos do triângulo, classifica-se em retângulo, que é aquele triângulo que a gente estava olhando lá no Teorema de Pitágoras. É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus dentro dele. Todo triângulo com um ângulo de 90 graus dentro dele é um triângulo retângulo. Existe também, esse é o mais famoso e quase sempre utilizado, porque ele tem muitas fórmulas matemáticas que ajudam a resolver questões com ele. Esse acutângulo e obtusângulo eu aprendi no cursinho, mas eu nunca cheguei a usar, eu acho. Eles são bem raramente usados, mas é bom saber, né? Vai que cai. Então, o triângulo que possui todos os ângulos menores que 90 graus. Então, vai ser por média de 60, 50, por aí. Ah, lembrando que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar sempre 180. O obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo maior do que 90 graus. Esse daqui é geralmente os triângulos que são escalenos, que tem 3 lados diferentes. Geralmente, não sempre. Então, a propriedade do triângulo retângulo a gente tem várias formas para calcular as medidas dele. Então, por que a gente tenta estudar o triângulo retângulo? Porque a maioria das figuras também pode ser dividida em vários triângulos retângulos. E a gente sabendo calcular o triângulo retângulo e a gente dividindo qualquer figura, qualquer polígono em um triângulo retângulo, a gente consegue calcular muitas coisas. Por exemplo, o quadrado. Se a gente não soubesse calcular a área do quadrado ou qualquer coisa do quadrado, mas a gente conseguisse dividir ele em dois triângulos retângulos, dá para ver, ó, essa parte aqui de baixo é um triângulo retângulo que tem um ângulo reto aqui e aqui um ângulo reto. A gente conseguiria calcular esse triângulo, que eu acho que ele deve ser um equilátero, né? Porque aqui é A, aqui deve ser A, aqui deve ser A também, então os três lados têm o mesmo tamanho. Se tu pegar tracejar uma reta daqui do C até o meio da base do triângulo, de A a B, tu consegue fazer dois triângulos retângulos. Aqui tendo um ângulo reto e aqui tendo outro ângulo reto. E agora aparece aqui as relações para os triângulos retângulos. A melhor maneira de decorar essas regrinhas aqui é fazendo muito exercício, porque toda vez que tu vai fazer exercício, tu não lembra, tu vem aqui, olha, então eu poderia usar essa fórmula aqui e consigo encontrar o valor que eu quero. Mas, basicamente, aqui, ó, ele pegou essas referências aqui são para triângulos retângulos dentro de um triângulo retângulo. A gente tem um triângulo retângulo aqui fora, ó, que é esse grande, e se tracejar uma reta no próprio ângulo reto aqui, né, no vértice que tem um ângulo reto, e tracejar uma reta que seja ortogonal a essa base aqui da hipotenusa, a gente vai ter dois outros triângulos retângulos aqui, ó, dá para botar um ângulo reto aqui e um ângulo reto desse lado também.
Então, vamos supor que eu tenho, sei lá, o C, o A e o N, e eu quero saber o H. Eu vou pegar aqui uma fórmula, vamos ver, eu tenho o C, o A e o N. Eu preciso descobrir o H. Ó, eu tenho esse H aqui, eu preciso descobrir o N. O... Se eu preciso descobrir o H, nessa fórmula não dá para usar porque eu não tenho um M. Mas eu posso usar uma outra fórmula para descobrir o M, aqui, que eu tenho essa aqui. Ó. Então eu tenho o C, tenho o A, eu descubro o M. Jogo o valor de C, jogo o valor de A, descubro o M, jogo o valor de M aqui, eu consigo descobrir o valor de H. Então, essas equações aqui é bom vocês anotar, porque elas são muito úteis na hora de resolver o exercício. Tem nos slides que eu botei lá no Moodle e também tem na apostila que vocês têm acesso. Se precisar, é só ir lá copiar. Mas é bom sempre que for fazer alguma questão com relação de triângulo retângulo, usar essas equações aqui que vocês encontram muito mais fácil. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, vou só dar uma ideia de como seria a resolução dessa questão aqui, que é uma questão que está na apostila lá, né? Ele quer saber o valor numérico de t na figura abaixo. Ele quer saber se é esse valor aqui. Bom, a gente então quer saber o t. Vamos ver que valores que a gente tem. A gente tem esse cateto aqui, né? E a gente tem a hipotenusa, que é mais ou menos o exemplo que eu tinha falado aqui, né? A gente tem o C e a gente tem o A e a gente quer saber o H. Uma maneira fácil de fazer é usar Pitágoras para encontrar esse valor de x aqui, ó, que a gente pega 12, na verdade, né, 13 ao quadrado é igual a se 12 ao quadrado mais o x ao quadrado, né, que esse é o A, esse é o B e esse é o C. A gente encontraria o x. E daí depois usar essa equação aqui, ó, A vezes H é igual B vezes C. Pegar esse 12 vezes o x é igual a 13 vezes o t. A gente descobrindo o x antes, a gente descobriria o t. Bem, bem simples, é só dois passos, né, duas equações diferentes. Por isso que é bom saber essas equações aqui. Vou falar para o próximo ponto. Então, pontos notáveis de um triângulo. A mediana. A mediana é o segmento que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Lembrando, vértice é o ponto onde encontra dois segmentos, né? A origem de dois segmentos. Então vamos supor o A aqui. O A é um vértice. A mediana é o tracejado desse vértice até o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, esse ponto médio aqui desse segmento de CB, a gente pega o ponto do meio, traça a mediana. Se a gente fazer isso para C também, traçar a mediana aqui, traçar a mediana aqui, a gente vai encontrar esse ponto G aqui, que é onde as três medianas se cruzam, que é chamado de baricentro ou centro de gravidade. Para matemática aqui, para essa questão, o centro de gravidade aqui não é tão conhecido, não é tão utilizado. Mas para questões de física, esse saber que o centro de gravidade de um triângulo é o baricentro é muito importante, que tem questões que você só consegue resolver se você saber que o centro de gravidade é o baricentro de um polígono, não só de um triângulo, no caso, né? Então, temos aqui os quadriláteros. São polígonos de 4 lados que podem ser classificados em côncavos ou convexos. Para um quadrilátero ser côncavo, ele tem que... Ele é dessa forma aqui, ó. Um dos ângulos dele é maior do que 180 graus. Se a gente for pegar o ângulo desse ponto B, ele vai fazer essa curvinha aqui, ele vai ser maior do que 180 graus. E para ele ser convexo, ele tem que ser todos menores do que 180 graus, da mesma forma que eu tinha falado aqui, né? Não.
Atrás, ó, convexo e côncavo. Possui pelo menos um ângulo interno maior que 180 graus. Se a gente for olhar esse quadrilátero aqui, ó, ele é côncavo porque esse ângulo B aqui é maior do que 180 graus. Os outros são todos menores. Tá. Os quadriláteros convexos podem ser subdivididos em paralelogramos. Uma dos quadriláteros são os paralelogramas. Esse aqui é quase um trava-língua. É uma figura que possui seus lados opostos. Figura que possui seus lados opostos paralelos. Eu tinha me confundido. Se tu for ver esse segmento de D a C, ele é paralelo ao segmento de A a B. Se a gente tirar essas linhas aqui em volta, ela vai traçar uma reta em cima desses segmentos, eles nunca vão se tocar, porque eles são paralelos. E da mesma forma que o segmento D e A é paralelo ao B e o C. Vamos para o próximo. O trapézio. Uma coisa que eu esqueci de falar. Nesse ponto aqui, ó, você consegue... Melhor exemplificar dessa forma aqui. O trapézio. Ele possui pelo menos dois lados opostos paralelos, conhecidos como base. Então, no paralelogramo, todos os lados eles têm que ser paralelos, né? Então, tipo, o A tem que ser paralelo, o AD tem que ser paralelo com o BC, e essa parte de cima aqui também tem que ser paralelo com a de baixo. No trapézio, a obrigatoriedade é só dois lados, né, serem paralelos. Nesse caso aqui, ó, do trapézio retângulo, ele tem esse segmento AB, ele é paralelo com o C e o D aqui. Esse segmento aqui, ele não é paralelo com esse daqui, então ele é um trapézio. E também ele possui um ângulo reto aqui. Dá para ver aqui, por isso que ele é um trapézio retângulo. No trapézio escaleno, ele não possui esse triângulo retângulo aqui, né? Esse retângulo, ângulo reto aqui, então ele é um escaleno. Só que olha só, deixa eu pintar isso daqui de novo. Se eu pegar e desenhar uma reta aqui, ó, eu vou ter um ângulo reto aqui. E se eu desenhar uma diagonal aqui, eu vou ter outro ângulo reto aqui e outro ângulo reto aqui. Então, esse trapézio retângulo, ele pode ser transformado em 3 triângulos retângulos. E a gente tem várias formas para resolver triângulos retângulos. Então, deixa eu voltar aqui. Da mesma forma que... Deixa eu mudar a cor para não ficar mais visível. O trapézio escaleno, olha só, se eu traçar uma reta daqui até aqui e daqui até aqui, eu vou ter esse triângulo retângulo aqui, esse triângulo retângulo aqui, e aqui vai formar um retângulo ou um quadrado, dependendo das medidas, né, da base e da altura. Eu posso também traçar uma diagonal, que eu vou ter outros 2 triângulos retângulos aqui dentro. Então, um trapézio retângulo ele pode ser 3 triângulos retângulos, e um trapézio escaleno ele pode ser 4 triângulos retângulos. Isso tudo vai depender da questão que tu vai ter, o que vai ser útil usar, né? Por exemplo, se tu tiver o segmento de A, B e de D até esse ponto aqui, tu já consegue calcular a área desse quadrado, só que daí tu precisa calcular mais essa partezinha aqui para frente. Aí tu faz um traçado aqui, tu consegue encontrar daí pelas equações de triângulo retângulo. Deixa eu conferir se está tudo certo. Gente, alguma dúvida pode abrir o microfone também, que daí eu não preciso ficar olhando o chat. Mas também pode botar no chat aí, que eu acho que daí o Alan me avisa. Mas sintam-se à vontade. Tô falando muito rápido, tô acelerando por causa que eu fiquei com medo da última aula, que eu não consegui passar toda a parte. Tá tranquilo? Ok.
Então tá suave, beleza. Voltando então aqui para a aula, apresentação. Tá. Os quadriláteros, outro tipo de quadriláteros, temos os retângulos. São quadriláteros cujos ângulos medem 90 graus. Faltou 1 grau aqui, ó, erro meu. Então, para ser retângulo, ele tem que ter todos os 4 ângulos aqui, ângulos retos, né? Tipo, 90 graus. Se a gente traçar as diagonais aqui, forma os ângulos retos no canto aqui, que também vira triângulos retângulos, e também tem essa forma de dividir em 4 partes aqui, dependendo do exercício, às vezes é útil. Temos os losanglos. Os losanglos são paralelogramos que possuem os 4 lados congruentes. Se for lembrar lá atrás o que é o congruente, tá bem lá atrás mesmo. Congruente apareceu aqui. Bom, não encontrei, mas congruente é de tamanhos iguais. Vamos voltar lá onde eu estava. Congruentes possuem os 4 lados congruentes. Então, esse segmento de D até A, ele tem o mesmo tamanho que o segmento de A até B, que o mesmo tamanho do segmento de B até C, e de C até D. Basicamente é isso. E os ângulos internos, né, esses das pontas aqui, eles têm que ser diferentes de 90, porque se eles fossem iguais a 90, cairia no último caso, que é o quadrado. Eles são os lados iguais, né, congruentes, e com ângulos retos nas laterais. Esse é o quadrado perfeito, né? E chegamos no final aqui. Nossa, eu acho que eu acelerei demais. Já chegamos no final do conteúdo. Depois a gente volta, faz exercícios e a gente testa bastante o nosso conhecimento, que é muito, muito bom. Chegamos na circunferência. A circunferência, ela é caracterizada por uma trajetória, né, uma linha, que todos os pontos dessa linha têm a mesma distância do centro, mesma distância de um centro, de um ponto. E essa distância do centro da circunferência até a lateral é chamada de raio. Se a gente pegar o raio e multiplicar por 2, a gente tem o diâmetro, que é essa equaçãozinha aqui, né? Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. E a gente também tem a corda. A corda é qualquer segmento qualquer segmento que encosta em 2 pontos da circunferência e que não passa pelo centro. Se a gente pegar um segmento que encosta em 2 pontos da lateral da circunferência e passa pelo centro, ela vai ser o diâmetro. Se ela não passa pelo centro, ela é uma corda. Então, a circunferência, essas retas que atravessam, né, a circunferência, existem 2 muito comuns que podem aparecer em exercícios, que são as retas secantes, reta que intersecta a circunferência em 2 pontos qualquer. De novo, né? Pode passar em qualquer um dos pontos. Esse caso, a reta também acho que pode passar pelo centro. Já nesse caso, a reta tangente, que ela também é muito comum, é a reta que intersecta a circunferência em um único ponto. Então, a gente tem uma reta que ela está na lateralzinha da parte de fora da circunferência. E se tu fazer um tracejado dessa reta no ponto que encosta, né, na circunferência até o centro e formar um ângulo de 90 graus, ela é uma reta tangente. Toda reta tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, ponto de tangência é o ponto que encosta, né, essa reta, e vai até o centro da circunferência. Então, já que eu acelerei bastante, vamos tentar fazer uns exercícios aqui. Vamos voltar. Deixa eu perguntar para vocês
Qual vocês acham que é o conteúdo que ficou mais confuso, que eu passei muito rápido, que a gente vai e faz um exercício? Querem que eu faça exercícios da aula passada também, de conteúdos que vocês estudaram? Vocês conseguiram ter algumas dúvidas? Só um minutinho aqui, eu já volto. Só vou pegar um pouquinho d'água que a minha garganta tá coçando. Ô, Alan, quer fazer a chamada agora? Vou Ou quer... aproveitar. Não, vou aproveitar esse momento agora. O pessoal Beleza. quiser dar o nome completo, então, aí no chat. Quem tá presente. Eu já volto, vou pegar água lá. Tudo bem. Pessoal, o nome completo no chat, então, para eu já registrar a chamada. E aproveitem agora esse momento, já que o João deu uma aceleradinha na aula. E deem uma olhada lá nos exercícios. Se talvez vocês ainda não fizeram nada, mas pelo menos dá uma olhada assim por cima, o que vocês acham que na primeira leitura ali vocês teriam alguma dificuldade, alguma coisa, e já pede para ele resolver aqui agora em sala. Sei que é corrida aí, às vezes o pessoal não conseguiu nem abrir a lista de exercícios ainda, mas dá uma olhadinha lá rapidinho. Pega lá no site do Preufs, quem não baixou a lista, e deem alguma sugestão de exercícios que de cara assim vocês acham que pode ser um pouquinho difícil e já tragam aqui para resolver. Voltei. Meu fone tá fazendo barulho de novo? Tá fazendo, agora parou. Parou? Ah, perfeito. Então, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui que falaram. Não, só a presença mesmo. Eu pedi para eles dar uma olhada lá na apostila e pelo menos assim por cima alguma coisa que eles acham que eles podem ter alguma dificuldade, já trazer aqui como sugestão para te resolver com eles. Uhum. Vamos ver se Eu tinha separado, né, alguns exercícios para aula passada e eu fui correndo. Eu acho que dá para começar por eles, né? Que eu não tinha resolvido. Vou olhar pela apostila mesmo. Opa. Então, a aula passada a gente tinha parado. Acho que nessa questão aqui que eu resolvi, eu lembro. Ah, essas do Teorema de Tales eu não tinha resolvido. Vamos tentar, pessoal que está na aula, vamos tentar resolver essa questão aqui, ó. Ah, na verdade, vocês podem ver a resposta aqui, né? Então, melhor pegar outra. Deixa eu pegar uma lá de baixo. Eita, tá um pouquinho lento. Tô transmitindo. Vamos tentar resolver essa de Teorema de Tales, que eu acho que é bem importante que... Bom, eu lembro de ter caído no vestibular e eu não lembro de ter estudado o Teorema de Tales no ensino médio, que os meus professores eu acho que simplesmente não passaram. Então vamos tentar resolver essa questão aqui, ó. Ah, tá todo mundo vendo a questão, certo? Eu acho que eu devo ter uma colinha, eu acho que eu já devo ter resolvido ela. tá mostrando sim, tudo certinho. Ah, essa daqui não é de Tales. Eu que confundi. Deixa eu tentar ver uma outra de Tales. Ah, depois a gente... Essa é uma da primeira aula. Vocês chegaram a fazer as questões já, ou já conseguiram estudar para esse conteúdo, ou ainda não? Bom, acho que ainda não. Então, essa é uma questão para trabalhar com ângulos, que nem essa parte do conteúdo. Deixa eu voltar aqui rapidinho.
com essa parte aqui, ó, de retas paralelas cortada pela transversal. É, basicamente um pouquinho antes do Teorema de Tales. A gente vai usar essas referências aqui, ó, de ângulos, que eu tinha explicado, né? Essas... como é que eu diria? Bom, essas regrinhas dos ângulos colaterais, alternos e correspondentes e oposto para o vértice, para poder resolver aquela questão ali. Eu vou botar aqui. Então, a gente sabe, a única coisa que a gente, deixa eu vermelho mesmo. O único ângulo que a gente sabe aqui, o valor é esse 120. A gente sabe que esse ângulo aqui é y, isso aqui é x, isso daqui é equivalente a 5 vezes o x. Então a gente tem relações entre esses ângulos aqui que a gente tem que tentar descobrir. A primeira parte, quando eu olho esse exercício aqui, eu tento encontrar equações que... bom, equações que trazem alguma informação importante para a questão. Quando eu bati o olho nessa questão, eu vi aqui, ó, que esse ângulo aqui, se eu transpor para esse lado aqui, vou tirar essa seta, que ela vai incomodar. Se eu pegar esse ângulo de y aqui, ó, e colocar aqui, eu vou ter um ângulo de 180 graus. Correto? Vocês conseguiram acompanhar? Opa, isso aqui já foi, né? Vocês conseguiram acompanhar? A análise do problema é a parte mais difícil, porque depois é a continha de matemática simples. Então vamos lá. A informação que isso nos dá, que 180, né, graus, é igual a y mais 5x. Vamos lá. E a gente sabe também... 5x. Deixa eu tentar apagar aqui. Fazer mais bonitinho. E a gente sabe que, olha só, esse canto aqui, esse ângulo aqui, vamos chamar isso daqui de Z. 120 graus mais Z é igual a 180 graus também. E esse Z aqui, se a gente for olhar, ele é o mesmo que esse ponto aqui. Ele seria o mesmo que esse ponto aqui. Olha só, já estamos encontrando referência. Então, se isso daqui é Z, isso aqui também é Z, a gente tem que Z mais o X, que é essa parte aqui, né? Mais 5x, na verdade, né? Que é essa parte aqui, ó. Eles vão fazer um ângulo também que não... me falhou a memória. Qual é o nome desse ângulo de 180 graus? O ângulo raso. Tá certo, ângulo raso. Então, isso é igual a um ângulo raso de 180 graus. Então, a gente tem várias equações aqui e a gente conseguiria botar num sistema linear e resolver, mas eu acho que não precisa. Deixa eu ver aqui, Z... eu acho que talvez dessa forma que eu coloquei precise, então vamos tentar encontrar mais alguma referência. Deixa eu olhar minha colinha aqui, que eu resolvi essa questão já.
Aqui, ó. Essa parte aqui é y, né? Essa parte total é y. Só que essa partezinha aqui é x. Então, y... vou pegar uma terceira cor. Então, essa parte aqui que sobra, ela é y menos x. E essa parte que sobra, se juntar aqui, ó, isso aqui também é y menos x. Opa, fiz um z. Então, y, se a gente, eu acho que a gente já tem equações demais. Então, a gente botar y menos x mais o 120, que a gente sabe que é esse ângulo aqui. Isso aqui dá 180. Então, a gente sabe que y menos x é igual, se a gente jogar esse 120 para lá, né? Fica 180 menos 120, que dá 60. Y menos x é igual a 60. Então, e a gente sabe que y mais 5x é igual a 180. A gente tem um sisteminha aqui mais simples. Deixa eu só reescrever isso daqui. Vamos separar. Vou passar o 5x para o outro lado. Isso aqui vai ficar igual a y. Y é igual a 180 graus menos 5x. Então, o y, a gente sabe que é 180 graus menos 5x. Então, a gente vai substituir aqui no lugar desse y. Deixa eu pegar a caneta preta, melhor. Então, aqui é 180 graus menos 5x menos o x, né? Esse x aqui, né? Agora, menos x igual a 60 graus. Temos só uma variável. Então, isso aqui vai ser 6x, né? Menos 6x, na verdade, igual a 60. Passo o 180 para lá, menos 180. Isso daqui vai ser 60 menos 180 vai ser menos 120. Menos 6x de novo aqui. Deixa eu apagar que está faltando espaço agora. Na verdade, eu posso só jogar para o lado aqui. Vocês acompanhar. Então, x é igual a menos 120 sobre menos 6. Isso dá 10. Se eu multiplicar por 10 vai dar 60. Se eu multiplicar por x é igual a 20. Concordam? X igual a 20. Achamos o x. A gente pode jogar, então, esse valor de x aqui e encontrar o y, ou a gente pode jogar o valor de x aqui e encontrar o y. Essa equação é mais fácil. Então, deixa eu dar uma apagada aqui, né? Na real, vou usar um outro canto aqui. Meu, que bagunça. Opa, fiz muito grande. A gente sabe que y menos x é igual a 60. O x é 20, então é y menos 20 é igual a 60. Y é igual a 60 mais 20, fazendo vários passos, que é igual a 80. A gente achou a resposta. Vamos olhar aqui. Questão 5, né? A medida do ângulo y em graus. Tem a resposta lá embaixo. Em algum lugar. Aqui, ó. O y é 80 graus, como a gente tinha achado. E o x, ele não pede, mas a gente encontrou também 20 graus.
Entenderam, pessoal? João, tu só tem que puxar o teu chat pra baixo, que ele tá lá em cima. Ah, entendi. O Por José isso que não mandou que tava. entendeu ali. Entendido, pessoal? Dá um ok no Sim, chat entenderam. pro João saber pra prosseguir. Ou se tiver alguma dúvida, perguntem. Aproveite. Tá muito simples as questões ou tá tranquilo? Vocês conseguiriam fazer sem eu? Tá. Vamos pegar mais alguma. Opa, médio. Dá pra fazer. Então, a questão que eu tinha botado no Instagram lá, eu não sei se estava todo mundo no começo ali quando eu estava falando, ela é bem simples também. A questão é a gente ter a atenção de ler o enunciado com calma, anotar todas as partes do enunciado, para a gente não cometer erros de bobeira, né? Vamos tentar então fazer, ah, como eu tinha pulado ali do Thales aqui. É, eu posso tentar resolver essa questão aqui, mas eu acho que já resolvi ela para vocês, era só depois mais matemática. Vamos. Questão no exercício 5 aqui na apostila. Então, deixa eu pegar aqui. Ah, essa é uma questão bem legal. Deixa eu tirar aqui. Vocês já fizeram essas questões ou não? Bom, acho que não. Então vamos fazer mais essa questão. Caiu no Enem, ó. Então ela é importante. Diariamente, uma residência consome esse tanto aqui. Então a gente já deixa grifado porque isso aqui é importante. Essa residência possui 100 células solares retangulares. Então vamos desenhar aqui uma célula solar retangular. Esse é o meu retângulo. Isso aqui é uma célula solar. Dispositivos capazes de converter luz solar em energia elétrica, de dimensões de 6 centímetros e 8 centímetros. Então, 6 centímetros vamos botar na parte menor, né? E 8 centímetros aqui. CM, CM. Vamos grifar, né? 6 e 8, que são a parte importante. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 watts-hora por centímetro de diagonal. Essa é a questão, essa é a pegadinha da questão, vamos dizer. Então, para cada centímetro de diagonal da placa solar, caramba, essa diagonal tá alguma reta. Ficou torto igual. Cada centímetro de diagonal produz 24 watts-hora. Então a gente vai precisar saber a diagonal daquele retângulo ali. Vamos continuar lendo a questão para ver se a gente não perdeu nada. O proprietário dessa residência quer produzir por dia, então vamos lá, por dia. E lembrando que, né, produz ao longo do dia, então tá certo, né? Exatamente a mesma quantidade de energia que a sua casa consome. A casa consome isso daqui. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? Então, a gente pode abordar de duas formas. A gente pode calcular quanto que 100 células produz e depois retirar, ou calcular quantas células é necessário para
produzir esse tanto de energia e daí depois retirar esse tanto das 100 células. Essa é a maneira que eu vou fazer. Então, primeiro a gente tem que calcular quanto que cada célula produz. Então, uma célula produz 24 por centímetro da diagonal. Vamos encontrar o centímetro da diagonal aqui. Se vocês olhar esse triângulo retângulo aqui, ele é o que eu tinha falado para vocês de um triângulo pitagórico. Esse daqui é 6, esse daqui é 8. 6 pode ser 3 vezes 2. E o 8 pode ser 4 vezes 2. Que número que ficaria aqui vezes 2? Triângulo pitagórico é 3, 4, 5. Opa, eu fiz, já dei spoiler, vezes 2. Então é um 5 aqui. Então, esse triângulo retângulo, ele tem 5 vezes 2 na diagonal, que é a hipotenusa. Tinha fugido a palavra. Então, se a gente tem 10 centímetros diagonal e cada centímetro produz 24 watts por hora, 10 centímetros vezes 24, né, igual 240. Então, cada célula produz 240. Então, a gente quer saber quantas células tem que ter para produzir esse tanto. Então, vamos colocar aqui, ó, 20.160 dividido por 240. 20.160 dividido por 240 é a mesma coisa que 2016 dividido por 24. Então, se a gente usar 10 não vai dar, 9 também não vai dar, então acredito que seja 8. 8 vezes 24. 8 vezes 4 vai dar 8 mais 8, 16. 16 mais 16, 32. Então, 32. 8 vezes 2 dá 8 vezes 20, no caso, né? Dá 160. 160 mais 32 vai dar 192. Então, vamos diminuir aqui. A quarta aqui fica 1, aqui fica 9 e aqui fica 11. Então, aqui fica 9 e aqui fica 0 e 0. Baixo 6. 24 vezes 2 vai ser 48. 48. Então é 4. 4 vezes 24 dá 96. Zerou aqui, então a gente precisa de 84 placas para gerar esse tanto de energia que é o que a casa consome. Então, se a gente tem 100 células, menos o 80, na verdade, né? Ao contrário. A gente precisa de 84 e a gente tem 100 células. Então, o que tem que fazer? Tem que retirar 16. Se a gente for olhar a questão, alternativa A, retirar 16 células. Ó, pode ver que ele usou Pitágoras, aqui o professor, na hora de resolver essa questão, ele usou Pitágoras. Eu usei aquela jogadinha aqui do triângulo pitagórico, não precisei calcular. Mas se vocês não se sentirem confortável, vocês podem também resolver da fórmula da fórmula de Pitágoras, lá do teorema de Pitágoras, que vai dar certo. O Marcos já tinha cantado ali na frente. Não daria para fazer pela fórmula da área dos dois triângulos? Daria, eu acho que dá. Deixa eu. Mas tu não precisa da área, né? Tu precisa da diagonal, o valor da diagonal. Como que tu sugeria resolver? Quer abrir o microfone para falar pra gente? Às vezes é um jeito diferente. Área dos dois triângulos. Deixa eu dar uma olhada aqui pro exercício. Tu precisa do centímetro diagonal. Tu sabendo a área... eu não consigo achar a área dos triângulos, né?
Deixa eu pegar aqui, cor amarela. Base vezes altura, base vezes altura dividido por 2, né, a área do triângulo. Mas daí tu tem esse valor, que é a altura, tu tem o valor da base, tu encontraria a área. Mas, então, a questão aqui, ela fala que, né, ao longo do dia, produz 24, tá, amarelo também não fica certo. 24 watts por centímetro da diagonal. Se ele falasse, produz tanto por metros quadrados ou por centímetros quadrados, aí tu teria que calcular a área do triângulo ou do retângulo, e daí tu conseguiria. Pensou que era a área. Tá certo, se é o enunciado disser que é por quantidade de área, aí tu teria que calcular a área. A questão, né, a pegadinha ou o que tu precisava entender era que a questão falava de centímetro da diagonal. Vamos ver aqui, ó. Essa questão aqui, que é a anterior de Teorema de Tales. Vamos clicar aqui. Deixa eu fechar essa anterior. Temos a rua A, rua B. Vamos ler agora o que o exercício quer dizer. Eu vou fazer assim também para a gente só analisar aqui. Deixa eu ver se... Opa. Três terrenos de frente para a rua A e para a rua B. Não, 3 terrenos tem frente para a rua A e rua B. Esses são os 3 terrenos, né? Aqui, aqui e aqui. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Então, as divisas laterais... Eita, o que eu fiz aqui? São perpendiculares, né? As divisas dos terrenos são perpendiculares, ou seja, elas fazem um ângulo aqui, né? De 90 graus com a rua A. Perpendicular, então, é uma informação importante. Qual medida da frente da rua B em cada lote? Sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros. Então, a gente vai usar a regra das somas do Teorema de Tales. Deixa eu abrir aqui. A gente vai usar essa parte aqui assim, ó. Vamos... Acho que já pode fechar isso daqui, né? 180. Temos o exercício aqui. Deixa eu dar um zoom. Então, a gente consegue ver... Deixa eu botar uma régua. Eita, fechou sozinho. Meu computador tá pedindo socorro. Temos a rua aqui. Vamos ver. Consegui. A gente consegue ver que esses segmentos aqui são retas paralelas. Eu não sei se todo mundo conseguia ver antes, né? Então eu estou desenhando aqui, ó. Então, se a gente tem um feixe de retas paralelas com duas cortando na transversal, a questão da proporcionalidade aqui do Teorema de Tales vai te ajudar a encontrar os valores, que ele quer esse valor daqui até aqui, né, e até aqui, né? Ele quer esses valores. Então, se a gente pegar, vou pegar um lápis aqui.
A gente sabe que 40 sobre 30 seria... Vou botar aqui um x, um y e um z só para a gente saber do que a gente está falando. Seria igual a x sobre y. Mas isso não ajuda, né? Porque temos duas equações. Duas incógnitas, né? X e y. Então não é assim que a gente vai resolver. Vamos ver aqui. E apagar aqui. Uma informação que o enunciado dá é que essa distância até aqui é 180. E é isso que a gente vai utilizar para resolver a questão. A gente sabe que x é mais y mais z é igual a 180. 180. Então, nem vou escrever, já vou usar isso aqui para resolver a equação. Se a gente usar esse teorema aqui, ó, opa, apresentar. Lembra que eu tinha falado? Ó, x mais y dividido por y mais z é igual no outro... tem a mesma proporcionalidade do que k sobre L, quer dizer, k mais L sobre L mais M. Se eu quisesse, eu tinha falado até, se eu quisesse somar x mais y mais z dividido por y, eu seria k mais L mais M dividido por L. E é isso que a gente vai usar aqui na questão. A gente sabe que, vamos lá, eu vou fazer x mais y mais z dividido por, vamos botar x, vou escolher o x. Isso tem que ser igual a 40 mais 30 mais 20 dividido por, a gente pegou x, então dividido por 40. Só que a gente sabe que isso daqui é 180, porque o enunciado dá. Então vai ficar 180 dividido por x. Oh, esse x está feio. X é igual 40 mais 30 mais 20. Isso daqui vai dar 90, né? Tô certo? Tô. Dividido por 40. Então a gente sabe que 90 multiplica cruzado de novo, né? 90x é igual 180 vezes 40. Deixa eu fazer aqui 180 vezes 40 rapidinho, só para botar o número inteiro. Vezes 40. Isso aqui vai dar um zero. É mais fácil fazer 4, né? A gente só bota um zero depois. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 8 mais 8, 16. Vai dar 32. Aqui então vai um 2, vai o 3 aqui para cima. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Botamos um 0 porque não é 4, é 40. Opa, deixa eu tirar a régua. Colocamos mais um 0 aqui. Então vai dar esse valor aqui. Deixa eu apagar aqui. 7.200. Agora x é igual a 7.200 dividido por 90. Opa. Dividido por 90. Vamos dividir por 90 aqui. 7.200 dividido por 90 é a mesma coisa que 720 dividido por 9. Não dá. 770. 8 vezes 9 é 72, né? 8 vezes 9. Me corrijam aí se eu tiver errado. 8 vezes 9 é 72. Aqui vai 0, 0, então 80. Então a gente achou que esse valor de x aqui vale 80. Então a gente pode continuar tentando fazer. Deixa eu apagar essa parte aqui que já não vai ser mais útil.
essa parte aqui a gente descobriu, né? Que é 80, também então não vai ser mais útil. Aí aqui vai o que vocês achar mais confortável. A gente já sabe que esse valor é 80. Então a gente pode fazer do mesmo jeito que a gente fez, só que em vez do x aqui a gente bota o y. Então vai ser esse valor mais esse valor mais esse valor dividido pelo valor aqui do meio. Tem que ser igual a esse valor mais esse valor mais esse valor dividido pelo valor do meio, que daí aqui fica 30. E encontrar o resto dos valores. Ou a gente, já que a gente sabe esse valor aqui, a gente pode usar 80 dividido por y é igual a 40 dividido por 30, que é a maneira mais simples de usar o teorema de Tales. Então isso aqui fica 40y igual a 240, certo? 3 vezes 8, 24. Não, 2.400, né? Então o y é 2.400 dividido por 40. Corta os zeros, que não equivalente, né? Vamos lá, 24. Fazendo um cantinho aqui. 240 dividido por 4. Não dá um inteiro, então 24. 6, né? 6 vezes 4, 24. 0. Baixo 0, 0. Então esse a gente já achou que é 60. Desculpa, eu espirrei. Se o meu fone estiver fazendo barulho, avisa. Tá chiando ainda. Aí, agora parou. Eu tenho que consertar esse fone ou comprar um novo. Opa, teve perguntas aqui. Quer dizer, respostas das minhas perguntas. Eu vou perguntando e esqueço de ler o chat. Dá pra fazer, tudo tranquilo. Ainda não fiz. 5. Aqui da área eu já tinha visto. Acho que dá pela área. Desse jeito não dá. Só começou não. Ok. Foi. Já era conteúdo. Então, podemos fazer da mesma forma que o teorema de Tales agora. Vamos pegar uma outra cor. Tendo esse e esse como uma incógnita e esse. Só que a gente sabe que x mais y mais z é igual a 180, que é o que o enunciado falou. A gente já sabe que x é 80, o y é 60 e o z é o que a gente quer saber, isso é igual a 180. 80 mais 60 dá 140, jogando para lá fica menos 140, então o z é igual a 180 menos 140. Opa. Então z é 40. Achamos as respostas, 80, 60 e 40 para esses locais aqui. Vamos lá. Professor, tem uma dúvida. Para saber qual o valor que eu divido embaixo, tipo assim, eu posso dividir por qualquer um que eu quiser? Exatamente. O que tu escolher... Vamos mostrar aqui, né? O que... Usar isso aqui como exemplo. Deixa eu botar aqui, ó. O que tu escolher em cima desse lado esquerdo, né? Dividido por qualquer um desse lado aqui, eu posso botar, por exemplo, x mais y mais z sobre y mais z. Agora, usando números, né, aqui, né, essa parte aqui é a primeira, a segunda e a terceira. Se eu usar a primeira, a segunda e a terceira dividido pela segunda e a terceira, desse lado eu tenho que usar a primeira, segunda e a terceira dividido pela segunda e terceira. Tu pode botar da forma que tu quiser. Claro que se tu ficar botando, sei lá, eu quero botar 3 vezes a primeira parte, mais 6 vezes a segunda parte, dividido por 8 vezes a primeira parte. Isso não vai te adiantar, não vai te facilitar a conta, né?
Mas tu também poderia fazer. Só que daí, quando tu for usar a proporcionalidade do outro lado, tu teria que usar os mesmos tantos de valores. Foi respondido, Marcos? Tá, beleza. Vamos olhar mais alguma questão que eu acho que eu... Bom, eu estava resolvendo as questões já resolvidas aqui, né? Gente, o livro-texto aqui, na verdade, essa apostila aqui que algumas pessoas até pegaram ontem, né, lá na faculdade. Fazer as 6 da lista? Posso, já faço. Isso daqui, ele tem muito... essa apostila, ela tem muito mais informação do que eu estou passando para vocês. Eu estou resumindo o que eu acho que cai com mais frequência nos vestibulares, né, no Enem, e eu estou tentando ensinar toda a parte do fundamento da parte mais básica da matéria. Que se aparecer alguma coisa mais complicada, tu pode conseguir ainda deduzir a parte mais complicada sabendo a parte mais simples. Então, tu sabendo, por exemplo, lá no comecinho, eu tinha explicado certinho o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um segmento, o que é um vértice. Tu sabendo essas partes menores, tu consegue depois descobrir o que é uma diagonal ou alguma outra uma teoria que seja um pouco mais complexa, porque o fundamento é o mais importante. E o fundamento é aplicado para todos os casos. Por exemplo, tem algumas questões aqui que eu dei uma pulada para tentar acelerar, que eu estava com medo de não conseguir passar tudo importante. Mas, ortocentro O do triângulo ABC. Eu raramente vi isso. Na verdade, eu acho que eu nunca vi isso em nenhuma questão do vestibular. É importante saber? Pode ser que caia? Pode. É importante. Mas, assim, é muito mais importante você saber o que são os lados, o que são o vértice, como tu encontra o baricentro, que são coisas muito mais comuns de aparecer no vestibular. Posso fazer as 6 da lista? Vamos lá. Opa, na verdade eu estou olhando no lugar errado. Vou pegar aqui. Sei. O polígono convexo. Deixa eu printar aqui pra gente. Essa é a questão. Bom, essa eu não fiz, então eu tô no escuro. Vou fazer com vocês. O polígono convexo, temos já várias informações aqui. É um polígono e ele é convexo, cuja a soma dos ângulos internos, então é a soma dos ângulos internos, mede isso daqui, né? 1440 graus. Tem exatamente 15 diagonais. Então ele está trabalhando com diagonais. Então a gente não precisa não é nem o tanto de lados que a gente tem que saber. A gente tem que saber o tanto de diagonais. Eu passei para vocês, né? Aqui nos slides. Deixa eu só procurar. Tem algum lugar aqui. Eu acho que a gente vai usar isso daqui, ó. Essas duas formulazinhas aqui que eu passei para vocês. A soma dos ângulos internos é 1440, né? Então vamos usar essa fórmula. Deixa eu fazer menorzinho aqui só para copiar. Soma dos ângulos. Isso aqui é um S, não é um 5, tá? Soma dos ângulos internos é igual a 180 graus vezes o número de lados menos 2. Ok, vamos resolver por enquanto. Então, a gente sabe que a soma dos ângulos
Ó, soma dos ângulos internos mede 1440. Então a gente sabe que 1440 é igual a 180 graus N menos 2. Vamos passar o 180 para baixo, dividindo, né, esse 1440, então 1440. Ah, coceirinha no nariz. 180. 1440 dividido por 180 é a mesma coisa que 144 dividido por 18. Isso vai dar 8? Eu acho que é 8. Vou tentar aqui. 8 vezes 8, 60, fica 64, né? 8 vezes 1, 8. 80, né? 8 vezes 10, 80. Isso aqui vai dar 144. 144. Eu estou resolvendo todas as questões, tudo na mão, porque na hora do vestibular vocês não vão ter a calculadora, mas eu poderia só jogar a calculadora ali e já sairia mais simples. Então, 8 vezes 180 dá... Então, a gente sabe que eu passei essa parte dividindo aqui, né? Então, isso daqui vai ficar igual a 8 igual a N menos 2. Né? Passei dividindo e já resolvi. Foi muito rápido? Quero que eu... eu acho que nem fora do vestibular usou ortocentro. Voltando para a questão. Então, o N joga... o menos 2 joga para lá, vai ficar positivo, né? Então, N é igual a 10. A gente sabe, então, que o número de lados do polígono é 10. Então, a gente vai pegar a outra fórmula, que é essa fórmula aqui, ó. O número de diagonais é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Deixa eu minimizar aqui só para... Deixa eu fazer essa parte de vermelho, que é a segunda parte da questão. O D é igual a N, abre parênteses, N igual a... Opa, igual não, né? Menos 3 dividido por 2. Vamos abrir aqui. Então, a gente sabe que o N é 10. D é igual a 10 vezes, abre parênteses, 10 menos 3 é 7, dividido por 2. Isso aqui vai dar 70 dividido por 2, que é igual a 45. Ué? Onde é que eu errei? É 35 no final, João. 35, verdade. 35, então a alternativa é. Olha só, desatenção. Fiz muito correndo, sem paciência. Tava a questão inteira certa, errei só na última alternativa. 35, bro. Vocês são mais inteligentes que eu, gente. Vocês vão tudo passar. Alguém tem mais alguma dúvida de alguma outra questão? Querem que eu tente resolver? Ainda bem que não tinha opção 45. O engraçado é que no Enem, eles costumam botar as alternativas que as pessoas comumente erram. Tanto que quando eu fiz aquela questãozinha para o Instagram, eu imaginei, o pessoal vai pegar o ângulo menor, então vou botar a alternativa como o ângulo menor. Foi lá, a maioria das pessoas botaram no ângulo menor. Na pressa é capaz de assinalar, exatamente. Então tem que entender, o cara que está fazendo a prova, ele quer que separar quem está realmente sabendo do conteúdo e quem não sabe. Mas ele também quer pegar os caras que são desatentos. Então tem que ter muita atenção. E eu sei que é muito difícil ter muita atenção, porque é uma prova muito extensa em pouco tempo, né? Tem 200 questões em
dois dias, eu não sei como é que é. Dependendo do Enem ou o vestibular da UFSC, são diferentes o número de questões. Bom, quando não bate nenhuma das respostas, pelo menos tu sabe que, que tu tá errado. Se tu tiver tempo, tu consegue voltar e procurar o erro. Bate certinho, aí quando vai tá errado. Esse é o maior problema. Até na faculdade, a gente, às vezes, pô, a questão deu 2. Eu acho que 2 é um número redondinho. Vai lá, daí quando tu vai ver a resolução do professor, era arco cosseno da hipotenusa, não sei o que. Era tipo uma questão muito grande que tu acharia que estaria errado. Isso é demais na faculdade, não achei esse valor à toa. Bom, a gente continua. A gente já passou para a faculdade, estamos cursando, mas a gente continua cometendo os mesmos erros que a gente cometia no ensino médio, de desatenção, de. 2 dividido por 2 é 2. Sei lá, tu tá fazendo a prova correndo, nervoso, tu erra bastante. Então a gente. Eu aconselho, quem for fazer vestibular, levar uma garrafinha d'água. Não é nem para se hidratar, é para quando tu ficar nervoso, tu parar e fazer outra coisa. Isso ajuda demais. Tem gente que faz um piquenique dentro da sala, eu acho já aí tu tá perdendo muito tempo. Mas uma garrafinha d'água eu acho importante levar. Bom, nossa aula até às 7. Eu vou ficar aqui para tirar mais dúvida. Eu acho que não compensa eu fazer mais algum exercício. Bom, Parar por aqui vocês. mesmo, João. Hã? A gente pode parar por aqui então, daí eu termino a gravação. Se o pessoal tiver alguma dúvida, a gente tira nesses últimos minutinhos. Você tem vergonha que não vai sair pro YouTube, nada. Às vezes a pessoa tem. Como eu também tô gravando a tela do chat, vai aparecer o chat no vídeo lá, ou tu vai editar. Não, o chat não sai. Ah, não. Ah, Na tua parte sim, porque tá espelhando a tela. eu tô Não dá, espelhando a não. tela. Eu vou te dar mais trabalho, desculpe. Não, mas não sai, não tem problema isso. Vou terminar a gravação aqui então.